Eu quero saudar a todos na paz do Senhor. E eu gostaria, sinceramente, de dar um abraço em cada um. Para facilitar, eu quero que você coloque a mão no coração. E aí, neste momento, eu estou abraçando a cada irmão. Abraço. Se você acochar muita mão, quer dizer que eu estou lhe abraçando mais forte. E você está me abraçando. Amém? A outra coisa que eu quero, se você está alegre com Jesus, palma para Jesus. Essa aí foi por irmãos mesmo. Eu quero palma para Jesus. Pronto. Pronto. Em fazendo assim, eu quero responder o irmão Pedro. Irmãos, graças a Deus, sem exaltação, neste município, em todas as congregações chamada Bela Vista, eu me sinto à vontade. Por que eu me sinto à vontade? Porque tem a raiz de lá, de cada igreja, foram junto comigo que nós começamos. Suando, trabalhando. Uma coisa que eu orientei a igreja foi trabalhar. Os filhos do irmão Pedro aqui, hoje são trabalhadores por minha causa. Ensinava a trabalhar. Tem crente que não gosta de mim quando eu estou à frente da obra de trabalho, porque não aguentam. O irmão Osmildo quer que a gente trabalhe. Eu fui criado trabalhando. Desde 9 anos meu pai me ensinou nisso. Até 20 anos eu trabalhei com meu pai no serviço duro. E 20 anos para cá eu fui estudar para pegar uma vida melhor e fazer concurso. Uma vez você, na sede ali, vamos descascar a igreja todinha, vai trabalhar aí. O crente que vai trabalhar, eu sou subtenente da polícia. Eu sou tenente da polícia em termos de ganho. E eu indo trabalhar, quem trabalhar do meu tanto, eu fico verdadeiramente agradecido. Mas, brincadeiras à parte, Pedro, eu passei tempo, eu já estou com 46 anos de trabalho evangélico. Aceitei Jesus véspera de Natal de 88. E no segundo dia que eu entrei na igreja, eu fui logo assumindo o pastor, botando responsabilidade para cima de mim. Eu era católico, passei 18 anos para que Jesus me abraçasse. E eu passei examinando a Bíblia, que eu não tinha conhecimento porque eu era católico, muito praticante. Conhecendo os crentes, sem eles saber. Eu já deixo testemunho que já disse aqui, digo em várias igrejas. Era eu tentando caminhar junto a Jesus. E quando eu descobri que os crentes, como pessoa de Deus, não davam trabalho à polícia. Aí eu digo, olha, esses aqui eu estou livre. Esses aqui vão me ajudar. Nunca aprendi um crente. Quando eu falo crente, crente vivente, atuante na igreja. Nunca. Nunca, nunca. A outra coisa, irmãos, eu disse para o pastor da igreja, pastor, eu tive fazendo uma reflexão comigo mesmo, já falei com Jesus, embora que Jesus não se agrade 100% do que eu vou fazer, mas eu tenho certeza que todos os departamentos de igreja da Bela Vista, a partir daqui, da sede, eu dizendo lá, fizerem pelo menos, não estou me exaltando, a metade do que eu fiz para Jesus, eu creio que ele está muito satisfeito, e eu também. E eu estou aguardando, eu estou observando. Todas as igrejas. Todos. Na igreja eu só não assumi tesoureiro, departamento da tesouraria.
O resto eu assumi tudo. Eu era porteiro, eu era servente, eu era zelador da igreja, zelador da casa do pastor, era eu que levava o pastor para o médico. Tinha pastor aleijado, eu levava ele para o médico para cuidar de tudo. Eu digo, Jesus, tu botou uma carga muito dura em mim, mas sem censurar. Aí eu disse, pastor, a partir de agora eu vou diminuir meu trabalho. Inclusive eu só venho para a igreja nas ceias e nos domingos. Mas nunca desobedeci o pastor. Eu disse isso, mas fiquei na disponibilidade. Irmãos meus, vá na melancia dos pequeninos da ceia. Eis-me aqui, pastor. Vá na melancia dos taboros. Eis-me aqui, pastor. Vá no Pantanal. Eu vou. Porque eu nunca fui desobediente ao meu pastor. Então eu estou disponível agora. E nesse período todinho, Pedro não chegou nem um dia. Irmãos meus, vai pregar lá na melancia dos taboros, da melancia dos pequeninos. É devido à intimidade tão grande que eu tenho com ele, que eu digo essas coisas. A mulher do Pedro, eu espero que ela cresça mais um pouquinho, entendeu? É uma bênção maravilhosa. Brincadeiras à parte, você abre a sua Bíblia e lê 24 de Mateus, e versículo 13. Devido a este tempão que eu sou crente, até decorado eu sei. – 24 e 13 de Mateus. Vai ficar sentadinho mesmo. Pode ficar bem sentadinho. Quero só que você medite. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Dito isto, eu quero trazer uma palavra de ensinamento. Não é a pregação que eu vou fazer. É a palavra de ensinamento, que eu chamo raiz da igreja. Jó, depois você observa Jó 12, 12. Depois você examina Jó 12 e 12. Pode ser depois. Quer aprender alguma coisa? Vai ter com os anciões. Eu não vejo mais um cabelo preto na minha cabeça. E aí vai, Ivonete fica bangando de mim. Dizendo que o cabelo dele bem pretinho e o meu bem branquinho. Então, de Jó, quer ter experiência, vá aprender com as pessoas idosas. A outra coisa que me leva a trazer essa palavra, em observando a igreja, e do outro lado, o desenvolvimento que está acontecendo agora no mundo, através da internet, está fazendo uma bagunça, até no meio dos evangélicos, que se você não tiver a base, a raiz, o conhecimento, você cai dentro do açafrão. E eu faço uma comparação. Você vai caminhando e tem um buraco. Você não conhece o buraco. Você se deparou com um buraco. E quando você vai prestes a cair dentro, aí alguém grita, ei, ei, olha o buraco. Aí você, mesmo, rapaz, ia caindo dentro do buraco. É ou não é assim? Então eu tenho a obrigação de orientar a igreja. Durante esse período todinho eu fui convidado para várias igrejas. Eu já recebi convite para dirigir a igreja em Fortaleza, no mesmo Ministério da Bela Vista. Eu já recebi convite de igrejas aí, eles me davam documento de missionário, de pastor, de bispo, e de mais não sei o que, me credenciava de tudo para mim ir lá para a igreja do Chico Manel. Chico Manel é um adágio que eu falo, demonstrativo. Ou então lá para a igreja da Maria Chiquinha. Hoje tem igreja de Maria Chiquinha à torta e à direita. E lá na igreja da Maria Chiquinha, é bom ir para lá porque é um peneirado de coisa.
Ela pula daqui do púlpito e sai lá. Olha, Deus está falando para ti, etc, 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 etc. E tem cuidado. Eu quero lhe ensinar a base fundamental de você seguir aonde você aceitou Jesus. Você crê que aqui tem Deus, Pai e o Espírito Santo? Quem crê? Diga amém. Então você não tem motivo de sair da sua igreja e do seu ministério. A outra coisa, que eu sou observador. Eu entrei na prefeitura em São Luís do Curu um certo tempo e me encontrei com uma irmã da igreja, que era da igreja. Eu sabia que ela não estava indo mais para a igreja. Eu disse, irmã, sua cadeirinha lá da igreja, nunca mais eu vi a senhora e a sua cadeira lá desocupada lhe esperando. Não, irmão, eu estou lá na igreja da Maria Chiquinha. Está na igreja? Estou. E é bom lá. Ixi, irmão, é uma bênção maravilhosa. Eu chego lá, meu irmão, é um pula para lá, um pula para cá. Irmão, e é cheio do poder de Deus. Irmã, e o seu ministério? Que ministério é? Ô, irmão, agora você me pegou. Eu não sei. E como é o nome da tua pastora? É a Maria Chiquinha. Tá bom. Então, irmão, eu estou falando de pessoas que não têm bases. Não se fundamenta na base. Então, para que você tenha conhecimento da palavra de Deus, você vai para a igreja, aceita Jesus, Jesus diz, 11:28 de Mateus. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados de pecado, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque eu sou manso, humilde de coração. O meu fardo é leve e meu jugo é bem suave. Quer dizer, você aceita Jesus baseado em quê? Apocalipse 22:17. Chamado de Deus. Eu passei 18 anos, o Espírito Santo falando para mim e eu aguardando o momento. E o que é que diz isso, irmão? É só você observar. 22:17. Jesus diz assim: vem, manso, humilde, vem receber de graça da água da vida. De graça da água da vida, vem, 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 vem. Receber de graça da água da vida. Mas não é isso que eu vou pregar. Eu não quero pregar de tudo, apenas dando um exemplo. Então, irmão, você tem dificuldade de entender o que é ser crente e o que é a entidade crente da igreja. O ministério que você serve. Alguém pode lhe perguntar: o que é ser crente? O que é ser crente, irmão? Por que é que eles chamam de protestante? O que é a comunidade cristã? Por que é que eles chamam de cristão? Às vezes a pessoa se pergunta simples, né? Mas as pessoas se engasgam. Não sabem responder. Jesus mandou um profeta chamado Filipe. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 19, ou 29, se não fala é a memória. Pregar a palavra a um general chamado Eunuco, da rainha de Candace. E quando a carruagem vinha aproximando, ele vinha de Jerusalém, estava lá fazendo, era música católica, fazendo as adorações dele. Ele vinha, aí o Espírito disse: te aproxima do homem, Filipe.
E o general vinha lendo a Bíblia lá em Isaías, o profeta Isaías, onde dizia: foi levada ao matador e com uma ovelha muda não deu um gemido sequer. Aí o Filipe fez uma pergunta ao general. Filipe é um profeta. Irmão, nós temos que estar disponível a levar a palavra de Deus para general, para coronel, para tenente, para sargento, para doutor, para juiz, para tudo. Nós temos que ter capacidade espiritual para levar a palavra a todos. E para que você possa levar essa palavra, você tem que conhecer a palavra, o básico da palavra que Jesus lhe ensinou. Ele fez uma pergunta, o homem vinha lendo a Bíblia. Nessa palavra que eu citei, o profeta Isaías, ele perguntou: entendes o que lês? Ele gritou: entendes o que lês? Ele vinha lendo a Bíblia. Nem todos que lêem a Bíblia têm o Espírito Santo. Nem todos que lêem a Bíblia têm o conhecimento. Eu li muito tempo sem conhecer, para que eu pudesse ter ciência da palavra de Deus. Por quê? Porque a minha personalidade cristã é de rei. Eu quero ter conhecimento. E por que você quer ter conhecimento? Porque quando eu era católico, alguém dizia que crente gerou começou a instituição de uma intimidade de um padre com a freira. E por causa disso, o padre foi expurgado da igreja, e aí se revoltou e foi ser crente. Era que eu tinha de conhecimento quando eu comecei a conhecer os cristãos. Eu digo, agora me encabulou todo. Eu tive que procurar, devido à minha persistência, um livro chamado Testamentário de Roma, que fala tudo a respeito da Igreja Católica. Para mim saber se estava escrito lá. Não estava. A coisa foi diferente. Então o Espírito, o Filipe falou, entendes o que lês? Aí que ele responde, como? Se ninguém me explica, se ninguém me ensina. Por isso que eu estou trazendo essa palavra para você, para a senhora, para nós, hoje. Entendes o que lês? Você entende a Bíblia, você sabe o que é ser cristão, por que você está aqui, por que Jesus lhe trouxe aqui, eu já disse e estou dizendo. Você não veio. Lá levaram, ele disse, Jesus foi levado ao matadouro com uma ovelha muda e não deu uma só palavra. E era santo, puro filho de Deus. Por quê? Porque ele queria dar vida a nós. Salvação para todas. Foi isso que ele perguntou. Muito bem. Irmãos, eu fiz a cirurgia dos 2 olhos. Me falta a revisão e esse óculos só uso em emergência. Entendeu? Tem que trocar o óculos. Então vamos aqui a algumas partes para que você possa se associar com a verdadeira palavra, para que você fique firme e dizer, eu não preciso ir para outra igreja, porque tudo o que eu quero, segundo a Bíblia, está aqui. Você recebe aqui. Se você crê, se você buscar, a Igreja Assembleia de Deus Bela Vista tem os padrões dentro da Bíblia para que você vá até o fim. E aquele que perseverar até o fim será salvo. São versículos básicos que o crente tem que saber decorado, como eu tenho decorado. Aquele que perseverar até o fim. Mas me deram um chute, eu queria cantar na igreja, me deram oportunidade. Eu vou lá para a igreja da Maria Chiquinha, que lá eu canto. Mas não me deram oportunidade para pregar, eu queria pregar lá na igreja, não deu oportunidade. Eu vou lá para a igreja da Maria Chiquinha, que eu prego, mas eu entro lá, já estão me botando no púlpito. Se você tiver raiz, o crente que é segurado na raiz, eu vim hoje para cá, como ninguém aqui, ninguém não.
Não comuniquei porque eu queria fazer surpresa. Mas se tivesse um pregador escolhido, o que tem? Eu vim fazer uma visita. E aqui tivesse um pregador e eu ouvia a palavra com muito respeito, com muito carinho. A palavra de Deus é a minha missão. Eu não posso ter essa inveja, esse querer meu. Agora, você tem que estar capacitado para exercer aquilo que lhe incumbire. Que lhe incumbire, eu tenho que ter conhecimento para que aquilo que me incumbire, que me der essa função, eu saber desempenhar. Fazer aquilo que você conhece. Imagine, você defender uma causa sem ter conhecimento de causa. Como é que o advogado vai resolver a tua causa se tu não disse os problemas para ele? Ele só vai resolver quando você confessa a ele: doutor, o meu problema é assim, assim, assado, e assado, e assim, e assado, e assim. Aí ele lhe orienta como é que você tem que fazer, e ele vai procurar dentro da Constituição, dentro do Código Penal, dentro da lei, para respaldar, para enquadrar aquele assunto de acordo com o que for necessário. Do mesmo jeito é os crentes, irmão. Tá certo? Então, como é que começou? Como é que nós começamos como cristão? O que é ser cristão? A Igreja Assembleia de Deus Bela Vista é uma comunidade cristã, evangélica, pentecostal. A sua igreja, que você serve, é a igreja de onde? É a Assembleia de Deus Bela Vista. A minha congregação é na Melancia dos Pequeninos. O meu dirigente lá é o presbítero Pedro Fulano de Tal dos Osório Pereira. E a mulher dele é a Maria Chiquinha. Por exemplo. Você está entendendo o que quer dizer? É porque eu brinco com ela. Eu quero que ela se zangue mesmo. Então, irmão, e essa igreja, a Assembleia de Deus Bela Vista? Alguém pode lhe perguntar. Eu estudava, eu trabalhava no fórum, lá tinha doutor, tinha promotor, tinha advogado, tinha tudo, e eu estava fazendo um curso básico de teologia, e tinha um livro grande lá, teologia. Promotor passar, você está estudando, você está fazendo faculdade? Está fazendo teologia? Não, estou fazendo aqui um curso básico de teologia. Fiz o médio e estou fazendo o básico agora. Um ano de cada vez. Para quê? Para eu me fundamentar dentro dos padrões que rege a palavra de Deus e mais alguma coisa. Os estatutos. Dentro da igreja tem duas coisas. Tem a lei e tem o regimento da igreja, que é a palavra de Deus. Duas coisas. Aí se alguém lhe perguntar, eu como presbítero da igreja, fui co-pastor, fui secretário, fui tudo, só não fui tesoureiro, e o cara lá, o doutor chegar e dizer, eu vejo que você é estudioso, lê tudo. E qual é a sua congregação? A minha congregação é a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus Bela Vista. Eu sou presbítero da igreja, a nossa sede é aqui, na rua tal. E quem é seu pastor presidente? Meu pastor presidente é o Barnabé Fulano de Tal. Você tem que estar bem decorado. José Teixeira Regos. São coisas que você tem que ter na mente para que você possa se respaldar da segurança de cristão. Então lá na minha igreja eu tenho tudo. Não interessa eu ir para outra igreja, porque na minha igreja tem tudo. Tem um Pai, tem um Filho, tem o Espírito Santo, e eu sou ético. E o que é ético? Meu irmão explica essa palavra, eu não entendo não, eu sou agricultor, e não me disseram, não me explicaram nada. Ético é você ser firme naquilo que você é ensinado. Ético. Eu sou ético, porque o pastor disse que o culto começa às 7 horas, e 10 para 7 eu já estou lá. Eu sou ético porque o pastor manda eu cantar, e eu tenho só que cantar. Eu sou ético porque o pastor manda eu pregar, e eu deixo de pregar e vou cantar. Sou ético. Eu sou ético porque o pastor manda eu varrer a igreja, e eu vou varrer a igreja por questão de ética e temor a Deus.
Eu sou hétero porque o pastor mandou pintar, eu sou pintor e mandou pintar, e eu não pintei todinho, mas pintei 2 janelas. Tá, eu sou hétero porque eu estou ajudando Deus de coração. Eu sou hétero porque eu compreendo, se eu ajudar na igreja, Deus vai me abençoar. Você tem que aprender isto. Você faz e Deus lhe recompensa. Deus recompensa tudo aquilo, mas tem uma coisa. Tem sede de coração. Eu sou ofertante de coração. Eu sou dizimista de coração. Se você for para fazer alguma coisa que não for de coração, não faça. Não faça comentário em cima disso. Vá de acordo com os princípios cristãos. Eu não faço isso, eu tenho a minha defesa, mas eu não posso explicar porque nem todos vão entender a minha defesa, então fique na sua. Lá na última instância, que você for chamado para o matadouro, aí você... Não, agora chegou a minha vez. É aqui. Assim, assim e assim. Resume-se nisto. De coração. Se você fizer alguma coisa sem ser do coração, nada valeu. Mas eu vou fazer porque alguém vai dizer, eu vou dar aqui uma oferta na igreja, aí você tira uma cédula de 100 mil, bem novinha, tem que ser nova mesmo. É para Jesus, é o melhor. Aí você vai botar na salva, aí bota assim, pega na pontinha, que é para as irmãs verem. Aí alguém diz, olha, rapaz, o irmão deu uma oferta de 100 reais. Você está dentro? Aí tem outros que pegam essa seda, enrola ali com um pouquinho e bota lá dentro. Só ele e Deus sabe. E o pastor vai se alegrar quando for receber. Está entendendo o que isso é ético? Então você tem que ter conhecimento de cara para você se defender. Existem 2 caminhos, Jesus explicou isto. Um caminho quem domina é Deus, é Jesus. E do outro caminho tem o adversário, que é o diabo. Então, irmão, a Igreja Bela Vista é uma comunidade cristã, evangélica, pentecostal, fundada em 19 de fevereiro de 1964. Então, por que ela é uma comunidade? Aqui é uma comunidade da Melancia dos Pequeninos. Antes de nós construir essa igreja, tinha uma pessoa ali que queria construir a igreja. Eu vou ter cuidado com esse relógio, que ele não está me ajudando. Você está entendendo? E alguém queria fazer a igreja, eu fui lá. Seu Barnabé, olha, se você fizer essa igreja aqui, nós não podemos fazer aquela ali. Fica pertinho da outra. Agora, se você for fazer mesmo, nós vamos nos compromissar de vir tudo para a sua igreja. Ou então você desiste e vai lá para outra igreja. Até que ele desistiu, no momento. E nós fundamos essa igreja com muito sacrifício. O Pedro já falou, 2 anos. 2 anos, nós fundamos. E a outra coisa que eu quero dizer é que todas as igrejas que eu estive à frente, começou do zero, mas hoje estão cheias. Pantanal, Umirim, todas essas capacidades estão melhores do que nós criamos para este fim. Para a congregação se fundamentar dentro. Então, por que é uma comunidade? Porque isso indica que a essência de uma igreja é a congregação das pessoas que compõem mais um organismo vivo, que o Novo Testamento chama de corpo de Cristo, que uma organização, instituição religiosa. Por isso que é uma comunidade. Nós, primeiramente, começamos como uma comunidade cristã. Para se fundamentar a igreja, se cria um estatuto dentro da comunidade cristã, chamada igreja. É outro assunto que devo explicar em outro momento. Por isso que nós somos uma igreja, por isso que é chamado de comunidade. Aqui é uma comunidade cristã. Os crentes aqui é uma comunidade cristã. E por quê? Que ela é cristã. Comunidade, por que é cristã? Cristã porque indica a orientação espiritual desta comunidade, a saber, comunidade de Jesus Cristo,
alinhada com a história do cristianismo. Alinhada com a história do cristianismo. Nós vimos que a base cristã começou lá, instituída por Jesus. Vocês se lembram? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando Jesus disse: aguardai aqui mesmo em Jerusalém, para que vocês sejam cheios do Espírito Santo. E depois ele disse: aí não, aí vocês saiam de 2 em 2 pregando o Evangelho em Samaria, em toda a parte do mundo. Isso é a base, fundada aí. Ela tem, porque é uma comunidade cristã, porque está embasada aí, do vínculo do próprio Jesus. Por isso que você é uma comunidade cristã, fundada lá do cristianismo. Preste atenção, que é para você saber responder quem lhe perguntar. Aí a pessoa já tem a moda de dizer, os crentes, rapaz, são sabidos demais, responde tudo dentro da Bíblia. E por que que você é porque é uma comunidade cristã e evangélica? Por que que você é evangélico? Por que que lhe chamam de evangélico? Já houve a reunião e alguém disse, esse rapaz aí é evangélico. Pode surgir alguém e perguntar, por que chama você de evangélico? Aí a pessoa, sabe que eu não sei, o pastor nem falou desse assunto ainda. Ah, você não sabe? Não, não sei não, no dia desse assunto aí eu não fui para a igreja não. Eu não estava lá não. Aí o cara, se o cara for meio bruto e quer passar na ele, você é um crente sem conhecimento de causa. Aprenda a ser crente. Aí o pastor ensinou, ele vai ensinar lá qual a mentalidade dele. Entendeu? Por que que você é chamado de evangélico? Porque indica a tradição do cristianismo com a qual a comunidade se identifica. Com a tradição oriunda da reforma pentecostal do século XVI. O que é isso? Vou voltar lá na perguntazinha que eu tomei conhecimento quando eu era católico, que os cristãos eles eram crentes por rebeldia à Igreja Católica, porque o padre se manifestou, o padre com a freira, se desentender lá e se entender bem e tal, tá, aquele negócio todo. Aí surgiu o protestantismo. Sabe disso? Aí, você sabe também que o Martim Lutero e Wesley, outros, se juntaram. Martim Lutero tinha conhecimento, era padre da igreja, tinha conhecimento, fazia tudo direitinho, mas nesse tempo, irmão, não tinha a facilidade de hoje. Hoje você vai ali na Long House, tira tudo que você quer. Ezequiel tem tudo ali. Qualquer coisa, corre lá na Long House, tira lá na Long House, vai lá, tal, tem um negócio chamado Google, vai lá no Google, e tal. Aí naquele tempo, teve uma reunião da cúpula da Igreja Católica e abordaram o assunto e Martinho Lutero reprovou a reunião, porque estava fora do padrão de Deus e lá a Bíblia que ele lia, ele tinha conhecimento quando ele foi expulso por conhecer a palavra de Deus. Mas ele só disse isso, irmão, ele foi tirando cópia da Bíblia. Cópia por cópia, até ter tudo em papel escrito. Quando tirou a cópia todinha que estava em mãos, que ele não podia levar a Bíblia para casa, para ter conhecimento, aí pronto. Aí ele repudiou essa coisa aí que queria perseguir quem não era católico, quem não era cristão. Entendeu? Quem não era católico. Aí Martim Lutero se rebelou dentro da palavra de Deus, e aí começou. Isso foi quando? No século XVI. Do século XVI. Aí começou a revolução do protestantismo. Protestar, o que é ser protestante? É protestar das coisas erradas. Você tem que saber disso. O que é protestante? Esse cabo é protestante. Está protestante de quê? Está com relação a isso. Por que você é protestante? Não, eu protesto das coisas que estão fora da Bíblia. Eu sou
baseado, enraizado na palavra de Deus. Então, está fora. Você não vê em audiência de juízes, às vezes o advogado diz, protesta, meritíssimo. Eu protesto isso aí. Não está escrito nos autos, não é verdade que ele diz? Alguém que já prestou atenção? Eu sou militar, a gente tem essa vivência de coisas. Protesta, meritíssimo. Proteste, senhor presidente. Proteste. Ele protesta e ele vai dizer por que protesta. Você está entendendo? Isso é ser protestante dentro da igreja evangélica. Eu já disse por que você é uma comunidade, disse por que você é cristão e disse por que você é evangélico. Então é por isso, então começou um movimento contra a coisa errada que estava na igreja católica. Aí começou a raiz do cristianismo. É protestar, e foi fogo, morreu muita gente. Matavam gente dentro de fogueira. Papas, padres, etc. Era revoltante. E esses homens, Martinho Lutero, Wesley e outros mais, protestaram por a frente e levaram o evangelho a toda criatura, fazendo o que Jesus mandou, por isso, dentro do cristianismo. E de pregar o evangelho em toda parte, em Samaria, na Galileia, até os confins da terra. Começou o movimento, até se concretizar verdadeiramente cristãos. E por que você é uma comunidade? É uma comunidade cristã, é uma comunidade evangélica, e por que você é pentecostal? Eita, menino, ali é uma igreja pentecostal, uma comunidade cristã, evangélica, pentecostal. Às vezes, quando você chega na igreja, aí tem muito alegre, aleluia! Glória a Deus, aleluia, oh Deus bom, e é bom mesmo, aleluia. Aí tá bom, oh Senhor, hoje tu falou o meu coração, e o Espírito Santo está me enchendo, porque ela está embasada no cristianismo, ela era baseada no Espírito de Deus, estar buscando. A igreja evangélica, a Assembleia de Deus, é a igreja que busca, que se alegra, busca o batismo do Espírito Santo. Você tem que buscar o Espírito Santo. Se você não foi batizado, o Espírito Santo é a força maior do cristão para lhe dar o discernimento da palavra, discernimento para pregar, discernimento para cantar, discernimento para ter ética, discernimento para ser evangélico, discernimento porque você é cristão, discernimento porque você faz parte da comunidade, discernimento para tudo. Quem não tem o Espírito Santo tem mais dificuldade, mas não vai se encabular com isso não. Nem todos têm o Espírito Santo. E tem uns que têm interesse de buscar. Eu, pelo menos, eu era muito... Foi uma das perguntas que eu fiz ao pastor. Pergunta que eu fiz ao pastor Ferreira Neto, Francisco Ferreira Neto. Eu era muito católico, quando aceitou Jesus, tomou conhecimento, sentei lá no Cratá, festa de Natal, quando foi no dia 25, muito cedo, ele está na minha casa. Quem é? Pastor Neto, seu pastor. Já sabia que eu era crente. Tinha aceitado Jesus. Ô, pastor Neto, eu já conhecia ele. Eu passava na igreja Bela Vista, eu passava na igreja Bela Vista, eu vim de lá para cá. A igreja era ali. E eu vim aqui. A igreja para cá, eu olhar para cá. Veja o meu grau de espiritualidade com relação a ser crente. Pastor, senta aqui, vamos tomar um cafezinho. Tomou o café. Senta aqui. Minha família estava toda dormindo ainda. Pastor, eu aceitei Jesus ontem. O Ito tinha ligado para ele. Pastor, o irmão Oswildo, naquele tempo, a dificuldade da igreja era tão grande, irmão. A carência era tão grande, que quando um crente que era graduado, era da polícia, era uma pessoa de mais destaque, era um exemplo dentro da igreja, no efeito psicológico, efeito de tudo. Rapaz, a igreja é boa, tem até um sargento lá, um tenente, tem um doutor.
Aí a igreja era muito carente, você entrava na igreja lá, só via aquelas pessoazinhas necessidade. Por isso que Jesus dizia, levai a palavra aos pobres. Era só os pobrezinhos, pessoas humildes, que não tinham conhecimento, né? Eles chamavam de povinho. É só aquele povinho, só a nata, né? Não tem aquele idade, né? É só a nata. Essas igrejas, lá na igreja católica tem um bispo, tem um padre, está entendendo? Tem as pessoas de estoque, empresário, etc, etc. Mas nas igrejas, né, só tem aqueles povinhos, só a nata. Vocês estão me entendendo? Aí quando entrava uma autoridade e aceitava Jesus, aí não justificava mais que ele não tinha conhecimento de causa. Ele tem estudo, ele tem conhecimento. Por que que ele aceitou Jesus? Veja a misericórdia de Deus, como é que ele faz. Tudo que Jesus fez e faz é importante. Ele sabe fazer a coisa. Você está entendendo? Aí eu disse, pastor, o que é ser crente? Primeira pergunta que eu fiz, aí ele foi dizendo, você agora tem que buscar, você tem que ir para a igreja, tem que ter conhecimento da palavra, está aqui a Bíblia, já tinha ganhado uma Bíblia do irmão Ítalo, certo? E tal, eu li a Bíblia, mas era a Bíblia grande, da Igreja Católica, mas o meu conteúdo, mas tinha uns livros que contrário à coisa, e aí ele me disse isso. E o que é que eu respondi? Eu quero. Aí você tem que ser batizado nas águas. E o que é ser batizado nas águas? Me explicou. Ah, eu quero. Aí eu disse, eu quero. E aí você tem que ser batizado no Espírito Santo. E o que é ser batizado no Espírito Santo? Olha como era a minha personalidade cristã é de rei mesmo. Pastor, e o que é? E além de rei, eu era militar. O militar tem que ter conhecimento de causa. E pastor, e o que é? Ele me explicou tudo. E o que é ser batizado no Espírito Santo? Ele me explicou. E para mim receber esse Espírito Santo, o que é que eu tenho? Você tem que jejuar, tem que orar. E o que é jejuar? Me explicou. E o que é? Aí tá para buscar o Espírito Santo, tem que ter isso. Ah, pois eu quero. A partir do segundo dia já comecei jejuando, até meio-dia, para buscar o Espírito Santo. E o que é mais? Aí ele foi me explicando tudo e quando eu me cientifiquei do fato, pronto. Aí eu comecei com base. Lutei 3 meses, todo dia, jejuando, até ser batizado com o Espírito Santo. Fui batizado. Por quê? Não é porque a pessoa seja querer ser importante, não. É dádiva do cristão. Ter o conhecimento da palavra, ser cheio do Espírito Santo, diz lá no início do cristianismo, ser cheio do poder do Espírito Santo. Então, é uma coisa que você tem que se interessar para conseguir isso. Ser cheio do Espírito Santo, ter conhecimento da palavra. Jesus disse, errais em não examinar as Escrituras, porque é ela que testifica de mim. Ela. Então, são os ensinos básicos, irmão, que nós temos que aprender, porque nós temos esses ensinos básicos, você está seguro. Seguro. Pastor do Tempo Central, era o sargento da aeronáutica, se não me engano, e ele me convidou para ir para lá. Não, eu aceitei, Jesus me mandou, foi aqui para Bela Vista. Aí quando eu tive conhecimento da palavra, aí eu fui ter conhecimento do ministério. Logo o pastor quis me promover, botou como auxiliar, me levou ao diaconato e eu questionar, pastor, e eu posso ser auxiliar da igreja? Pode. Ele disse, quando foi com mais 2, você vai ser escolhido, separado para o diaconato. Diaconato, quer ser diaconato? Assim, assado. E eu tenho capacidade, pastor? Tem! Deus fala comigo, o Espírito Santo, pastor, mas olhe bem, a igreja aceita, pastor, aceita! Porque, como é esse negócio? O pastor fala com Deus, o Espírito Santo fala no coração do pastor, ele coloca a pessoa na disponibilidade para Deus, aí Deus fala para ele, pelo Espírito Santo. E quando ele escolhe, diz ao ministério, a igreja aprova o Chiquinho para ser diácono da igreja, porque aquele diácono vai servir, não é pastor não, além do pastor, a igreja.
O ministério serve à igreja e a igreja tem deferência para com o ministério. Por isso que tem respeito. O auxiliar chega para o presbítero, ô pastor presbítero, meu respeito. Ô diácono, meu respeito. Ô auxiliar, o meu respeito, porque eles fazem parte do ministério da igreja e é honra para aqueles que creem. Deu para entender? Para dar mais um sotaque da realidade, o que é a Bela Vista? A Assembleia de Deus que você serve, talvez você já tenha dito, acho que eu não vou mais ficar nessa igreja, Bela Vista, eu não sei. Porque quando a pessoa não tem o Espírito Santo e nem tem conhecimento da palavra, a gente quer tomar a coisa do jeito da gente. E não é assim que Jesus quer. Você está entendendo? A gente tem que dizer, Jesus, eu sei que eu sou meio casca grossa mesmo, e pauda. Sabe o que é paudar? Tem alguma planta desarreitada na frente da tua casa? Já tem paudado? Quando você pauda ela fica o quê? Bonita, né? Oi, irmão Chico Manuel, tua casa aqui agora está uma benção, esse pé de planta é uma benção. O povo dele estava todo desenrolado, eu arreitei ele, e está uma benção. Do mesmo jeito somos nós. Jesus, me poda, Senhor, tem muita coisa aqui que eu tenho que ser. Jesus, passa o plumo, Jesus, em mim, Jesus. E o plumo é a palavra. O plumo é a palavra. Quando alguém prega a palavra, vai direto para o teu coração, para o meu coração, para os nossos corações. A palavra toca, diz. É a consciência. Ô Senhor, o irmão está profetizando, está a palavra. A verdadeira profecia é a palavra de Deus, irmão Pedro. Palavra de Deus. Não tem profecia maior do que a palavra de Deus. Quer ter conhecimento das coisas de Deus? A palavra. Leia a palavra, procure entender e também, se você tem condições, é intelectual, estuda. Procure estudar mais alguma coisa dentro do texto básico, da teologia, ter conhecimento de teologia, saber o que é hermenêutica. O que é hermenêutica? Se eu falar uma coisa dessa na melancia dos pequenos para os irmãos, você dizer um negócio desse, eu gosto de dizer explicar. As minhas coisas é explicando. Você não é obrigado a conhecer. Nem todos entendem. Às vezes você faz a coisa errada, pensando que está certo. Isso aconteceu comigo. Logo no começo. Hermenêutica é um conjunto de estudo que disciplina a palavra de Deus. Isso chama-se hermenêutica, a verdadeira palavra de Deus. Por isso que tem alguém pregando lá na televisão, e se você não tiver o conhecimento da palavra de Deus verdadeiramente, você vai cair no açafrão, no buraco. Por quê? Porque você não tem conhecimento da palavra de Deus. Então, quando você ouvir falar de hermenêutica de Deus, é o conhecimento verdadeiramente desta palavra. Se alguém pregar fora da hermenêutica, agora eu vou tirar a hermenêutica para não atrapalhar o irmão, que alguém pregar fora desta palavra, não vem dele. Jesus, os apóstolos disseram, acrescentado, não, eu escrevi a palavra. Quem pregar o evangelho mais do que está escrito, não vem de Deus. Quem pregar o evangelho menos do que está escrito, não vem de Deus. Mas tem um porém. Dentro da hermenêutica da palavra de Deus, e nós temos que estar pregando aqui, irmão, na hora que você está aqui nesse púlpito, lembre-se, tem várias pessoas. E às vezes tem irmão lá da Timbaúba, tem irmão lá do Centro do Curu, tem irmão que veio de São Gonçalo, e é uma festa grande, e tem irmão que veio de Fortaleza, um é ministro, o outro é irmãozinho simples, o outro é não sei o quê, e o outro é missionário, é uma presbítera, é não sei o quê, é um apóstolo, é não sei o quê, é uma pastora. Aí ele vai pregar a palavra de Deus. Aí o que é? A Bíblia diz, não julguei para não ser julgado, mas aqui tem julgamento. Você tem que ter conhecimento da palavra de Deus
para quando eu estiver pregando a palavra de Deus, você verificar se eu estou pregando a verdadeira palavra ou não. Chama-se o julgamento. Por isso que você tem que ter. Como é que você vai julgar uma coisa que você não tem conhecimento? Como é que você vai julgar? Como é que você vai julgar, Pedro? Então, chama-se, você tem que saber usar a palavra, entendeu? Eu estou fazendo um ensinamento aqui. Eu, quando entrei na igreja, irmão, eu dizia logo no começo. Eu entrava, eu me lembro do primeiro culto que eu fiz, eu anotei tudo. Eu sou, né, prevenido, militar, prevenido, como tudo. Aí o pastor, você vai dirigir um culto lá na casa da irmã Isaura. O primeiro culto, pastor, eu já tenho. Você é auxiliar da igreja e você tem conhecimento. Tá bom. Eu nunca neguei o pastor. Mas para prevenir, aí eu pegava um pedacinho de papel e anotava aqui. Primeiro, fazer a oração. Segundo, primeiro fazer a oração. Segundo, cantar os hinos. Aí eu vou procurar na Bíblia os hinos de acordo com a situação. Procurava. Aí eu botava lá, chamava os irmãos, dava a oportunidade para cantar o hino. Depois eu anotava, orar pela palavra. Ler, depois dos hinos, ler a palavra. Depois ler a palavra, a oração pela palavra. Aí, depois, as oportunidades, eu anotando. Tudo, como é que vai dar errado? Como é que vai dar? É o roteiro. O professor vai dar uma aula, Pedro? Tem um roteiro. O assunto é esse, se divide. Primeiro assunto, tal. Segundo, tal. Segundo, tal. Aí ele olha só aqui, tem conhecimento de causa, olha o assunto e mete o sarrafo. A dizer. Eu tinha um professor de física, de matemática, e tudo, ele dava o assunto aqui, ele levava um livro só. Pegava o assunto é isso aqui. Truco, dizia o assunto, e metia só porque ele tinha conhecimento de causa. Eu de história do mesmo jeito. Faz o roteiro, o professor faz o roteiro quando vai dar a sua aula. Se tiver alguma professora aqui, vai dizer que eu não estou mentindo, e eu não vim para mentir. Eu não vim para mentir. Tem que ter o roteiro, rapaz. Você vai pregar, não se interessa em demorar muito pregando. Se você não tem bagagem, se a sua bagagem é pequena, você leva num jumento. Se a bagagem é maior, leva num burro. Se é maior ainda, leva num carro, numa moto. Então é de acordo com a bagagem. Você diz assim, não vou não, a minha bagagem é grande. Então você mesmo vai de carro mesmo. Não dá para ir na moto não. Então se você não tem bagagem, a bagagem é pequena, você vai numa bicicleta, vai de bota aqui e vai embora. O que você faz? Lê um versículo base. O pastor diz assim, vamos ver uma saudação pelo irmão Chico Manel. Aí o irmão Chico Manel chega aqui, passa meia hora para poder chegar no versículo. Ele lê um versículo base da Bíblia. E nesse versículo base, você dá para você falar, para quem tem muito conhecimento, num versículo base, do jeito que eu li aqui, Mateus 24:13. Se você tiver bagagem, você passa a noite todinha pregando desse versículo. Quando você não tem experiência na coisa, se não dá para caminhar 10 léguas, caminha só 2. Vai de acordo com a sua situação. Agora, não deixe de falar a verdadeira palavra. Quando você está pregando a palavra de Deus, alguém os olha ali, ligado em você. Quando você deixa de pregar a palavra de Deus, aí o cara começa a dormir. Acorda, Pedro. Está entendendo? Pedro é meu amigo, deixa eu ver com ele. Você está entendendo a minha coisa? Vai pregar, não se preocupe não, busca o Espírito jejum, busca o Espírito Santo, vai pregar, lê um versículo só, e naquele versículo, e olhando para o relógio, porque tem que ter disciplina, a base. O crente tem que ter todo esse material para poder. Glória a Deus. Para encerrar, a Igreja Assembleia de Deus, o ministério da Igreja Assembleia de Deus, que teve como primeiro pastor, decorei. O nosso primeiro pastor chamava-se Luiz Bezerra da Costa. Era advogado, era escritor, foi deputado por 3 vezes no Ceará. Baixinho, inteligente. A doutrina dele e você. Ele vê a primeira doutrina na minha gestão de princípio.
Eu fiquei lá na recepção para recebê-lo. E ele começou a pregar, ensinando a igreja. E nesse ensinamento ele dizia: você tem que ter o conhecimento de pregar a palavra de Deus, de se movimentar na igreja, como se comportar na igreja, você cristão. Às vezes você chega na igreja, é um culto campal, dentro da igreja está cheio de gente, macumbeiro, católico, de todo tipo de gente, e você está aí, ou você vai saudar a igreja, você diz assim: a paz do Senhor para os irmãos, e os macumbeiros, católicos, talalá, boa noite de saudação. Aí o cara tiver com uma pedra lá, joga logo em você. Esse magote não sei o quê, fazendo separação de pessoa e tal. O cara veio com a mulher e pega, a mulher, vamos embora, vamos embora. A namorada veio com o Barnabé, vamos embora. Porque aí ele ensinando, e não é que eu fazia isso, rapaz. E o pastor, por que você não diz assim? A paz do Senhor para todos. A Bíblia diz, ao chegar numa casa, mostrando como você prega o evangelho, você vai pregar a palavra de Deus. Oh, irmão, eu sou cristão, sou missionário, estou aqui na missão de pregar a palavra de Deus. Você permite eu ler a palavra de Deus para o senhor? E tal. Ele diz: não, quero negócio de crente que não é casa, não. O que a Bíblia manda fazer? Bate as sandálias ao sair daquela casa, que para eles vai ser pior do que Sodoma e Gomorra. Mas você tem que ser inteligente, tem que saber transmitir. Nós sabemos que quem não aceita vai para o inferno, mas tem determinado momento que você deixa de dizer isto, para fazer de outra maneira, uma maneirazinha mais leve, etc. Está entendendo a minha coisa? Mas saber levar a palavra de Deus. Tá bom? Dá tempo eu dizer. Vou dizer. A Igreja Assembleia de Deus, ela é radicalizada dentro da lei e dentro da regra cristã. O que é que o pastor presidente fez quando foi criar a igreja? Apresentou a Bíblia como o quê? Regra da fé cristã. É a regra. Aqui é a palavra. Pregai o evangelho a toda criatura, aquele que quem for batizado será salvo, quem será condenado. É ou não é? É a regra. E a lei, o que é a lei? São os ditames da igreja que orienta os patamares que diz respeito à lei. Que é que nós vamos fazer? Cria o ministério, cria os pastores, cria os seus ministérios da igreja, são os ditames, como é que tem que fazer isso e mais aquilo, são as regras da igreja. Como a Assembleia de Deus Bela Vista já tinha a Assembleia de Deus Geral do Brasil, que era irmão, pastor presidente da mesa convencional nacional da época, era o pastor José Wellington Bezerra da Costa, irmão do pastor Luiz Bezerra da Costa. Aí ele foi, ligou, deu a Bíblia Sagrada como regra da fé cristã, e a lei ele deu, se ligou à Assembleia de Deus. Ele continuou na regra da igreja. Quer dizer, que como pastor presidente, ela é subordinada à mesa convencional nacional, que é ligada à convenção geral, congregação geral internacional, que é ligada ao Conselho Geral das Assembleias de Deus no mundo. Então a sua igreja tem raiz, está embasada dentro da palavra de Deus. Portanto, se alguém lhe perguntar a respeito da sua vida cristã, com relação aos padrões da igreja, você está sabendo hoje. Se não estava sabendo, alguém está dizendo: eu não sabia disso não, irmão. Pois aprendeu hoje. Vá neste caminho que você será bem frutífero. E assim terminando, eu espero que eu tenha transmitido a palavra que o Espírito Santo mandou trazer para esta igreja. Continue orando e ore por mim, tá certo? Quando eu não vier para cá,
ore por mim. Quando eu vier para cá, ore por mim. Amém? Se os irmãos estão agradecidos por Jesus, uma palma bem grande para Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pedro.